Livro A Busca do Avivamento, orando juntos pelo avanço do reino de Cristo. Capítulo 4, Gemendo e esperando em oração. Toda a criação está, por assim dizer, aguardando ansiosamente por este dia e constantemente gemendo e sofrendo as dores do parto para dar à luz a felicidade e a glória dele. Tal dia, à exceção do juízo, é superior a todos os demais, sendo o dia da revelação dos filhos de Deus e da sua glória e da sua gloriosa libertação. Portanto, a descrição graciosa do apóstolo sobre a expectativa e as dores de parto ansiosas da criação em Romanos 8, 19 e 22 aplica-se ao evento glorioso desse dia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um tempo só, geme e suporta angústias até agora. Os efeitos do pecado. O mundo visível há muito tempo está sujeito ao pecado, fazendo-se, por assim dizer, seu escravo, por causa do abuso a que o homem o submeteu, a criação por ter domínio sobre ela. O sol, consequentemente, é uma espécie de escravo de todo tipo de impiedade, porquanto sua luz e outras influências benéficas são mal utilizadas pelo homem e usadas instrumentalmente para suas concupiscências e intenções pecaminosas. Da mesma forma, a chuva, os frutos da terra, os animais, as demais partes da criação visível, tudo está escravizado à corrupção do homem e obedece à sua vontade pecaminosa. Deus, de certo modo, submeteu tudo a essa vontade, pois ainda interfere e age poderosamente para que tudo obedeça, conforme a mesma lei da natureza, pela qual se submete ao mando dos homens quando usado com os bons propósitos. A soberania de Deus sobre as coisas criadas. E pela influência direta de Deus na criação, segundo os métodos que chamamos de lei da natureza, que ela obedece à vontade de Deus, ou que podemos usá-la. Essa influência de Deus mantém de maneira a fazer a criação obediente à vontade humana, apesar de ser esta maligna. Isso é um sinal evidente de que a presente situação não é para sempre, é um período de confusão. E Deus não o toleraria, antes estabelece pouco tempo para acabar com ele. Vendo que isso não durará muito, Deus prefere submeter a criação à maldade humana, a transtornar e interromper o curso da natureza pelas próprias leis estabelecidas nela. Mas isso é, por assim dizer, imposto à criação violentada pela maldade humana, pervertida com vistas a propósitos muitíssimos inferiores para os quais foi feita e preparada pelo seu autor. A criação, portanto, está submissa a contragosto, mas é por pouco tempo. É como se ansiasse ardentemente por mudanças. Ela está submetida a uma escravidão da qual foi liberta parcialmente quando Cristo veio e quando o Evangelho foi proclamado no mundo. Contudo, será mais plenamente liberta no princípio do dia glorioso, no qual temos falado, e perfeitamente liberta do juízo, do dia do juízo. Isso concorda com o texto, pois o apóstolo estava falando do presente estado de sofrimento da igreja neste mundo, decorrente do pecado e da corrupção da humanidade, aos quais o mundo está sujeito. Na criatura, vaidade, na Escritura, vaidade e corrupção ordinariamente significam pecado ou impiedade, como poderia mostrar em muitos lugares, se a brevidade por bem desejado permitisse. A ardente expectativa da criação. Embora esteja assim sujeita à vaidade, a criação, porém, não se acomoda a essa sujeição,
mas atua e esforça-se constantemente para obter a liberdade gloriosa, estabelecida por Deus no tempo em que estamos falando, como se estivesse alcançando. Todas as mudanças ocorridas no tempo através das eras são ordenadas por infinita sabedoria para prepararem o caminho para o glorioso desenrolar dos fatos. Quando a verdade e a justiça finalmente prevalecerão e Jesus, por um legítimo direito, tomará o reino, toda a criação, em todo o seu processo e movimento, avança continuamente para isso. Assim como em um relógio, todos os movimentos de todo o sistema de rodas e mecanismos avançam para o bater do martelo na hora determinada. Todas as incansáveis revoluções e movimentos do Sol e de outros corpos celestes, dia após dia, ano após ano e era após era, avançam ininterruptamente nessa direção, assim como em uma viagem, as muitas voltas da roda de uma carruagem avançam para o seu destino final. As intensas lutas e conflitos das nações, bem como as mudanças sucessivas desencadeadas nos reinos e impérios do mundo de uma época para outra, são como contrações de parto sentidas pela criação para dar à luz a esse glorioso evento. Além disso, a Escritura descreve que as últimas lutas e mudanças que deverão preceder esse evento, como as maiores de todas, assim como as últimas contrações de uma mulher ao dar à luz, são mais violentas. A criação, portanto, espera ardentemente essa gloriosa manifestação e libertação dos filhos de Deus, por isso sofre dores de parto. A Escritura mostra frequentemente por meio de uma figura semelhante que, ao acontecer isso, toda a criação inanimada regozijará. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, ó os montes. Os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palma. Exultai, vós, ó profundezas da terra, ruja o mar e a sua plenitude, os rios batam palmas. Isaías 49, 13, 55, 12, 44, 23, Salmo 96, 11 e 98, 8. Os santos são convocados a esperar e a ansiar por esse dia. Toda a criação racional e eleita e todas as santas criaturas de Deus, do céu e na terra, estão verdadeiramente, apropriadamente em ardente expectativa, aguardando esse evento. O espírito e caráter de todos os santos verdadeiros são descritos muitas vezes nas Escrituras, aplicando o coração ao amor, ao anseio, à espera e à oração pela gloriosa prometida desse dia, pela glória prometida desse dia. São chamados de aqueles que preferem Jerusalém à sua maior glória. Salmo 137, 6. Que amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Salmo 102, 13 e 14. Que esperam a consolação de Israel. Lucas 25, 38. Essa é a linguagem da Igreja de Deus e o anelo de todo santo verdadeiro. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Salmos 14, 7. Antes que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Cantares 2,17. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Cantares 8,14. Concorda com isso o espírito do idoso Jacó, segundo o que expressa à beira da morte, exercitando a fé na grande promessa feita a ele, e a Isaque e a Abraão, de que, na sua semente, serão benditas todas as famílias da terra. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49, 18. Isso mesmo, apresenta-se como o espírito dos verdadeiros filhos de Deus ou da família de Jacó. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Isaías 8,
17. Aqueles que amam o retorno de Cristo, é assim que o apóstolo designa os verdadeiros cristãos. 2 Timóteo 4:8. Os gloriosos habitantes do mundo celestial, os santos e anjos que lá estão e que exultam quando um pecador se arrepende, esperam ardentemente em dependência confiante e jubilosa das promessas de Deus, a conversão do mundo e as bodas do Cordeiro, que se realizarão na vinda desse dia glorioso. Portanto, são descritos como os que, reunidos, se regozijam e louvam a Deus com grandíssima exultação e triunfo, quando isso realizar. Apocalipse 19. Estímulos à oração. A palavra de Deus está repleta de preceitos e encorajamento e exemplos que tendem a motivar e a estimular o povo de Deus a orar mais por essa mercê. Busque o Espírito em oração. O Espírito de Deus é a bênção principal, pois é a substância de todas as bênçãos espirituais de que precisamos infinitamente mais do que todas as outras em que consiste a nossa felicidade verdadeira e eterna. Conforme já foi observado, o Espírito Santo é a síntese das bênçãos que Cristo adquiriu, a essência das bênçãos pela qual os crentes devem orar. Por isso, quando os discípulos vieram a Cristo, desejando que lhes ensinasse a orar, em Lucas 11, ele, desse modo, ao orientá-los especificamente sobre o cumprimento desse dever, acrescentou: Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 13. Pelas palavras de Cristo, podemos perceber que não há outra bênção pelo qual somos grandemente instados a orar, senão a do Espírito de Deus. As suas palavras indicam que o nosso Pai Celestial está especialmente pronto a conceder o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quanto mais excelente for a natureza do benefício de que necessitamos, tanto mais pronto está Deus para conceder a nós em resposta à oração. A bondade infinita da natureza de Deus é o benefício mais fartamente concedido. O propósito grandioso da nossa redenção é o mais bem respondido. Jesus Cristo, o Redentor, tem o êxito máximo em seus empreendimentos e trabalhos. As bênçãos mais sublimes pedidas em oração são os anseios mais excelentes e, portanto, consoantes ao que Deus mais aprova e está mais pronto a conceder. A necessidade de orações frequentes e importunas. A Escritura, em geral, não nos dirige nem nos encoraja a orar só e, acima de tudo, pelo Espírito Santo. Porém, a expressa vontade revelada de Deus é que sua igreja esteja em oração intensa a favor de um glorioso derramar do Espírito, que se dará nos últimos dias e por aquilo que se deve ser realizado por ele. Ao falar desse abençoado evento, em Ezequiel 36, Deus, sob a figura de purificar a casa de Israel de todas as suas iniquidades, lavar a terra e os lugares desertos, fazendo-os como o jardim do Éden e multiplicando-lhes os homens como um rebanho, o rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, das suas festas solenes, diz: Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Deus, pela casa de Israel. Ezequiel 36, 37. O significado disso é, sem dúvida, que Deus quer que a disposição extraordinária de seu povo para orar por essa graça preceda a concessão dela. Desconheço outro lugar na Bíblia em que se produz uma expressão tão incomum com o significado de importunar em oração quanto a que é usada em Isaías 62, 6 e 7. Vós, os que fareis lembrados do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Que frase forte, que chamado eloquente a igreja de Deus para clamar ao Senhor com oração fervorosa e incessante por tão grande misericórdia. Maravilhosas são as palavras usadas
quanto ao modo em que os vermes do pó devem se dirigir ao alto e sublime que habita a eternidade. E que encorajamento temos aqui para nos aproximar do trono da graça com grande liberdade, humilde ousadia, fervor, constância e plena certeza de fé, procurando obter de Deus esse magnífico favor que pode ser buscado na oração cristã. O exemplo da oração do Senhor. É justo o comentário de um eminente ministro da Igreja da Escócia em discurso publicado acerca da oração social, em que, ao falar da súplica pelo êxito do Evangelho, conforme pedido na oração do Senhor, afirma, apesar de tão concisa, ainda assim, a metade dela, isto é, as 3 primeiras prescrições dentre as 6 petições, relacionam-se todas com esta grande questão, de forma que considerar à parte qualquer uma dessas petições, ou todas elas, conjuntamente, é orar para que a dispensação do Evangelho seja abençoada com o poder divino. Aquele dia glorioso é o tempo apropriado e designado acima de todos os outros para que se realize cada uma dessas petições. As profecias, em toda parte, apresentam-no como tempo especial determinado por Deus para a glorificação do seu grandioso nome neste mundo, o qual fará a glória do Senhor se manifestar, para que toda a carne veja, fazendo abertamente, manifesta à vista das nações e enchendo a tal ponto o mundo inteiro como a luz da sua glória, que a lua se envergonhará e o sol se confundirá diante de tão fulgurante glória. É o tempo determinado para toda a glorificação e exaltação do nome de Jesus Cristo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É esse o tempo determinado da vinda do Cordeiro de Deus, ou de Cristo vindo em seu reino. Isto é, aquele mesmo tempo predito no capítulo 2 de Daniel, quando o Senhor Deus, nos céus, estabelecerá um reino nos últimos dias da última monarquia, quando ela estiver dividida em 10 reinos. É exatamente o período predito no capítulo 7 de Daniel, quando será dado como o Filho do Homem, domínio e glória e o reino, para que todos os povos e nações e homens de todas as línguas sirvam o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Serão dados a povos dos santos do Altíssimo. Depois da destruição do chifre pequeno, virá por um tempo 2 tempos e metade de um tempo. É esse o período em que a vontade de Deus será feita na terra, assim como no céu. Quando o céu, como que se curvará, descerá à terra, quando todos os povos de Deus serão justos e será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo é o Senhor. E assim por diante. Assim, as 3 primeiras petições da oração do Senhor são, efetivamente, nada mais que súplicas pela vinda desse período. Da mesma maneira que essa oração começa rogando por isso, nas 3 petições iniciais, também finaliza com estas palavras: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que encerram a súplica a Deus para que tome para si o seu grande poder, reine e manifeste a sua força e glória no mundo. Desse modo, Cristo nos ensina que convém a seus discípulos buscar isso acima de todas as outras coisas, constituindo-a por primeira e última em suas orações, bem como que toda petição deve estar subordinada ao avanço do reino e da glória de Deus no mundo. Orações bíblicas preeminentes pelo reavivamento da Igreja. Além do que se observou quanto à oração do Senhor, se examinarmos a Bíblia inteira e observarmos todos os exemplos de oração que acharmos nela registrados, não localizaremos tantas orações por outra graça quanto as que acharemos por libertação, restauração, prosperidade da Igreja, seja bem como o avanço da glória de Deus e do reino de graça no mundo. Se considerarmos atentamente as orações do livro de Salmos, creio que encontraremos razão para pensar que grande parte ou a maioria delas são orações feitas em nome de Cristo ou em nome da Igreja por tal graça. Não há dúvida de que a maior parte do livro de Salmos compõe-se de orações por essa graça,
de profecias sobre ela e de orações proféticas por ela. Para que Cristo nasça misticamente no avanço da verdadeira religião e no grande acréscimo de verdadeiros convertidos, dos quais se afirma que tem Cristo formado neles, a Escritura requer que a igreja primeiro grite com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, 1, 2 e 5. Temos aqui bons motivos para entender essa descrição, como desejar, lutar e agonizar ardentemente com Deus em oração a favor desse acontecimento, pois achamos essas figuras de linguagem usadas com o mesmo significado em outra parte. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações como uma mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, na tua presença, ó Senhor. Isaías 26, 16 e 7. É certamente apropriado que a Igreja de Deus sofra as dores de parto, uma vez que é por isso que toda a criação geme e suporta angústias. A perspectiva de sucesso. A Escritura não só manifesta abundantemente que é dever do povo de Deus aplicar-se à oração por essa grandiosa graça, mas também transborda em considerações múltiplas para encorajá-lo a orar e animá-lo com esperanças de sucesso. Talvez não haja na Bíblia algo que prometa mais que isso para encorajar a fé, a esperança e a oração dos santos, o que propicia ao povo de Deus as evidências patentes de que é seu dever orar enfaticamente por essa graça. Portanto, sem dúvida nenhuma, aquilo que Deus constituiu copiosamente como objeto de suas promessas, o povo de Deus deveria constituir abundantemente como objeto de suas orações. A Escritura também lhe proporciona a certeza incontestável de que as suas orações obterão sucesso. Que nessa certeza possamos ir à presença de Deus e orar por aquilo que somos afiançados por tantas promessas excelentemente preciosas e gloriosas. A primeira promessa de Deus ao homem caído: este te ferirá a cabeça, será cumprida principalmente naquele dia. A Bíblia toda se encerra com a promessa da glória daquele dia e a oração pelo seu cumprimento. Daquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. A Escritura nos dá muitas razões para entendermos que ao surgir na Igreja de Deus um ardente espírito de oração por essa graça, ela, portanto, logo se realizará. É evidentemente com referência a essa mercê que Deus faz a promessa de Isaías 41, 17 e 19. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes e águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. O apóstolo João esclarece que águas e rios espirituais é o Espírito Santo. João 7, 37 a 39. Agora é tempo de escassez dessas águas espirituais. É como se não existisse. Se o povo de Deus, nesta época de grande seca, fosse tão somente sensibilizados pela calamidade, pelo próprio vazio e penúria, e fosse levado a ansiar e clamar pela provisão necessária, Deus certamente logo cumpriria essa bendita promessa. Temos outra promessa muito semelhante a essa no Salmo 102, 16 e 17. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. São notáveis as palavras do versículo seguinte. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar, louvará o Senhor, as quais parecem dizer que essa promessa ficará registrada para encorajar
a geração futura do povo de Deus a orar e clamar com fervor por essa graça. Deus cumprirá a promessa para com essa geração e lhe dará ocasião, bem como as grandes multidões de outros que se converterão pelas suas orações para louvar o seu nome. Quem sabe se essa geração aqui mencionada não é a geração atual? Um item citado no caráter dessa geração futura é bem verdadeiro com relação à presente. Esta é uma geração desamparada. A Igreja de Deus acha-se em uma condição muito humilhada, triste, carente. Se o item seguinte, lá mencionado, fosse também verificado em nós, isto é, se nos tornássemos sensíveis à nossa grande calamidade e fôssemos levados a clamar fervorosamente a Deus por socorro, estou persuadido de que o terceiro detalhe também se realizaria, a saber, que as nossas orações se converteriam em louvor jubiloso, em razão das graciosas respostas de Deus a elas. Disse que o sinal é evidência de que chegou a hora de se apiedar de Sião, é quando os servos de Deus, levados pela disposição de orar, pela restauração da igreja, demonstram notoriamente apreço por suas pedras e por seu pó. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Salmo 102, 13 e 14. A oração e o governo mundial de Deus. Deus leva em consideração as orações de seus santos em todo o seu governo mundial. Conforme podemos notar pela descrição de Apocalipse 8, no começo, vemos nesse capítulo 7 anjos em pé diante do trono de Deus, os quais recebem dele 7 trombetas. Ao soar de cada uma delas, grandes e poderosas mudanças aconteciam no mundo por muitas eras sucessivas. Contudo, ao receberem suas trombetas, esses anjos ficaram absolutamente quietos e tudo ficou em silêncio. A nenhum deles se permitiu soar a trombeta até que fossem atendidas as orações dos santos. O anjo da aliança, como um glorioso sumo sacerdote, coloca-se em pé junto ao altar, com muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Da mão do anjo sobe a presença de Deus, com aceitação, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, e só depois os anjos se preparam para soar as trombetas. Deus, nos eventos de cada trombeta, lembra-se dessas orações como aparece. Por fim, pelos grandes e gloriosos feitos que Ele realiza pela sua igreja, ao soar todas elas em respostas às orações, no evento da última trombeta, que traz a glória dos últimos dias, quando essas orações se converterão em louvores jubilosos. O 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, e porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Apocalipse 11, 15 a 17. Uma vez que Deus tem prazer em honrar assim o seu povo, realizando desse modo todos os desígnios de seu reino, isto é, pelas orações de seus santos, isso nos dá um grande motivo para pensarmos que ao chegar o tempo, seja quando for, Deus dará um espírito extraordinário de oração a favor do avanço prometido de seu reino na terra, um grande alvo de Deus em todas as providências procedentes e o aspecto principal, a qual visa o Espírito Santo nos santos. Então, o cumprimento desse evento está próximo. Deus está de prontidão para nos responder quando oramos. Deus, em graça maravilhosa, tem prazer em se revelar, por assim dizer, no comando do seu povo, quanto às misericórdias nessa natureza, com o propósito de estar pronto para concedê-las, sempre que orarem zelosamente por elas.
Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Isaías 45:11. Nesse contexto, Deus está falando da restauração da sua igreja, não somente de uma calamidade temporal, nem de um cativeiro exterior da parte do Ciro, mas também de restauração e avanço espiritual, pelo quais ordena aos céus que destilem dessas alturas e as nuvens chovam justiça, e abra-se a terra e produza salvação. E juntamente com ela, brote a justiça. Isaías 45:8. Deus quer que o seu povo o busque em oração sincera e lhe peça para fazer isso por eles. E ele mostra que está no comando das orações sinceras por tal graça. Além disso, essas palavras expressam uma das razões de que Deus está pronto para ouvir essa oração. É uma oração pela sua própria igreja, pelo seu povo eleito e amado, acerca de meus filhos e das obras de minhas mãos. Ele nada pode negar que lhe seja pedido para a consolação e a propriedade deles. Deus afirma que está pronto para ser gracioso com a sua igreja, pronto para manifestar para a sua restauração e que está esperando somente a oportunidade para conceder essa graça quando ouvir os clamores do seu povo por ela, para dá-la resposta às suas orações. O Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Isaías 30, 18 e 19. Tais palavras sugerem que a graça não será mais adiada quando Deus vir o seu povo empenhado em orações por elas. Cristo anseia por ouvir a voz da sua esposa, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, em uma condição abatida e obscura, forçada a se esconder pelos cantos. É só isso que ele espera para acabar com o estado de aflição de sua amada e fazer romper o dia e fugirem as sombras. Se ouvissem uma única vez a sua voz em ardente oração, viria velozmente por sobre os montes escabrosos que o separam dela, como o gamo ou filho das gazelas. Cantares 2,14. Quando a sua igreja, que está abatida e oprimida pelos inimigos, e clama por ele, o Senhor voa velozmente em seu auxílio, assim como voam as aves aos gritos de seus filhotes. Isaías 31:5. Quando chegar o glorioso dia, antes que clamem, ele responderá. Estando eles ainda falando, ele os ouvirá em resposta às suas orações. Ele fará o lobo e o cordeiro pastarem juntos. Isaías 65, 24 e 25. Quando a noiva ora pelo derramar do Espírito Santo e pela vinda de Cristo, para que conceda os sinais da sua presença espiritual na igreja. Levanta-te, vento norte, e vem, tu, vento sul, sopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha, o meu amado, para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Cantares 4:16. Parece haver resposta imediata à sua oração, conforme as palavras seguintes, com abundantes comunicações do Espírito e concessão de bênçãos espirituais. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra com a especiaria, colhi o meu fardo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Cantares 5:1. Livramento da Igreja Escritura. Ocorrências e exemplos bíblicos do êxito da oração servem de grande encorajamento para orar por essa graça. A maioria dos livramentos e restauração extraordinários da Igreja de Deus mencionados na Escritura foi em resposta à oração. Por exemplo, a redenção da Igreja de Deus do cativeiro egípcio foi em resposta à oração que o sol se deteve em Gibeão.
e a lua no vale de Aijalon. E o povo de Deus obteve aquela grandiosa vitória sobre seus inimigos neste maravilhoso milagre. Deus parece ter em vista um evento futuro ainda mais glorioso que se consumaria a favor da igreja no dia da sua vitória sobre seus inimigos nos últimos dias, evento até mesmo predito. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Isaías 60, 20. Foi em resposta à oração que Deus livrou a sua igreja das poderosas hostes assírias dos dias de Ezequias, cuja dispensação é um tipo das grandes coisas que Deus fará a favor da igreja dos últimos dias. A restauração da igreja de Deus do cativeiro babilônico, conforme aparece muitas vezes tanto nas profecias como nas histórias bíblicas. Foi em resposta à oração extraordinária, a restauração da igreja judaica após a destruição da Babilônia é um tipo evidente de restauração gloriosa da igreja após a destruição do reino do anticristo, o qual é citado muitas vezes no Apocalipse de João como um antítipo da Babilônia. Sansão, na fraqueza, recebeu forças para derrubar o templo de Dagom pela oração. Assim também, o povo de Deus nos últimos dias, na fraqueza, será fortalecido e será instrumento de derrubada pela oração do reino de Satanás. O Espírito de Deus foi derramado sobre o próprio Cristo em resposta à oração. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Lucas 3, 21 e 22. A esse respeito, o Espírito desceu igualmente sobre a igreja de Cristo, pois desceu sobre a cabeça da igreja. O maior derramamento do Espírito que já houve, o qual ocorreu dos primeiros dias da igreja, começando em Jerusalém, do dia de Pentecostes, foi em resposta à oração extraordinária, quando os discípulos se reuniram ao seu penhor. Pouco antes da sua ascensão, ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: De mim ouvistes. Isto é a promessa do Espírito Santo. Atos 1, 4. Mas eles tinham em mente a restauração do reino de Israel. O Senhor perguntaram-lhe: Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Atos 1, 6. Conforme a orientação de Cristo, retornaram a Jerusalém após a sua ascensão e perseveraram unidos em orações e súplicas. Ao que parece, passaram um tempo em oração incessante, dia após dia, até que o Espírito Santo desceu sobre eles de modo maravilhoso, começando a obra que jamais para, e todas as principais nações se converteram ao cristianismo. Aqueles gloriosos livramentos e avanços da igreja ocorridos nos dias de Constantino, o Grande, seguiram-se aos clamores extraordinários da Igreja de Deus, conforme está descrito na abertura do 6º selo de Apocalipse 6. A igreja, em estado de sofrimento, é descrita como clamando em grande voz: Até quando, o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? A abertura do selo seguinte desencadeia a poderosa revolução nos dias de Constantino, comparada àquelas grandes mudanças no fim do mundo. Deus virá para os que o buscam. Assim como a palavra de Deus nos dá grandes múltiplas razões para pensarmos que, se prevalecesse na igreja o espírito de oração fervorosa a favor do grande derramamento do Espírito de Deus, do qual falo, tal graça já teria sido concedida. Assim também, os que estão prometidos com essa oração podem muito bem esperar o primeiro benefício. Deus virá para aqueles que o buscam e o esperam. Quando Cristo veio em carne, foi o primeiro revelado àqueles que aguardavam a consolação de Israel e buscavam pela redenção de Jerusalém. Lucas 2, 25 a 38.
naquele grande derramamento do Espírito que houve nos dias dos apóstolos, que se fez presente com tão gloriosos efeitos entre judeus, gentios, o Espírito desceu primeiramente sobre aqueles que perseveraram em oração por ele. Há uma bênção especial para os que amam e oram pela prosperidade da Igreja de Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, 6.